Olá, dando continuidade aos outros títulos que a companhia pode emitir, hoje teremos a oportunidade de falar sobre partes beneficiárias. E antes de falarmos sobre partes beneficiárias, gostaria que vocês entendessem a seguinte situação. Olha, partes beneficiárias, parte de algum benefício. Grava isso que vai ficar um pouco mais fácil para nós, para o nosso desenvolvimento. E aí a pergunta que se faz é, o que são partes beneficiárias? Claro, vamos partir daquele conceito nosso básico. É um título emitido pela companhia. É um valor mobiliário, né? Título emitido pela companhia. As nossas ações são títulos emitidos pela companhia. Debêntures são títulos emitidos pela companhia. Comercial paper, bônus de subscrição, né? Mas hoje nós estamos vendo partes beneficiárias. Um título emitido pela companhia. Lá, quando trabalhamos com as nossas ações, nós vimos uma ação. É um título emitido pela companhia que confere ao seu proprietário o direito de ser sócio. Vamos entender bem, então, aqui partes beneficiárias. Olha, título emitido pela companhia, e aí vem uma parte importante que você deve gravar. Olha, estranho ao capital social, título emitido pela companhia, estranho ao capital social, que confere ao seu proprietário o direito em participação eventual dos lucros. Então, veja. Aqui nesse conceito nosso tem algumas situações que são importantíssimas e eu quero trabalhar com muito cuidado. A primeira delas é parte beneficiária, um título emitido pela companhia, né? Então, é um valor mobiliário. A segunda, estranho ao capital social. O que significa dizer estranho ao capital social? Ele não faz parte do capital social, por isso que é estranho. Não fazer parte do capital social significa dizer que a parte beneficiária, o titular de uma parte beneficiária, ele não é sócio. Porque quem é sócio não é estranho ao capital social, muito pelo contrário, faz parte do capital social. Nós sabemos que as ações são títulos emitidos que conferem ao seu proprietário o direito de ser sócio. Parte beneficiária, um título emitido, né? Estranho ao capital social, a pessoa não é sócio, mas olha o grande problema. Mesmo não sendo sócio, né? Ou a grande estranheza que causa, nem é problema. Mesmo não sendo sócio, aquela pessoa, aquela companhia que emitiu as partes beneficiárias, aquela pessoa que é o proprietário daquelas partes beneficiárias, tem a participação de eventuais lucros da sociedade. Por que eventuais lucros da sociedade? Porque para ele ter participação, claro, precisa sim de ter acontecido o lucro no período. Mas vamos entender bem, olha, a situação proposta. Alguém que não é sócio, titular de partes beneficiárias, e vai ter participação no lucro. Claro que isso pode causar uma certa estranheza, mas eu vou te dar um exemplo e a partir desse exemplo talvez torne-se fácil de você entender aí o mecanismo das partes beneficiárias. Imaginemos que nós tenhamos, né, um determinado administrador muito competente naquilo que o faz e a sociedade quer ter aquele administrador, quer que ele produza mais, mas em contrapartida não quer que ele tenha o papel como sócio, não quer que ele seja sócio. Mas sim, quer recompensá-lo mais, quer retribuir pelos seus esforços e dividir para ele parte aí dos lucros. Olha, nós estamos diante de uma situação clássica da emissão de partes beneficiárias. Esse administrador pode ter aí uma parte beneficiária e se eventualmente aquela sociedade tiver lucro, ele vai participar desse lucro sem que seja sócio. É importante destacar também que quando nós falamos em partes beneficiárias, essa parte beneficiária não pode ser emitida ad eterno. Não, ela tem que ter um limite temporal. Essa parte beneficiária, então, nós teremos a ela um limite de tempo pré-determinado, pré-estabelecido, para que ela tenha aí a sua validade, que surtam os seus efeitos jurídicos, né? E também, nessa parte beneficiária, estará estabelecido parte do lucro eventual que essa pessoa, o titular da parte beneficiária, vai participar. Por que parte do lucro eventual? Porque nós sabemos que pode não acontecer da sociedade ter lucro, né? Então está estabelecido lá na parte beneficiária o percentual daquele lucro que aquela pessoa, o titular, vai participar. Exemplo, uma parte beneficiária emitida pelo período enquanto a pessoa for administrador, 2 anos, 3 anos, né? E aí ele participa anualmente de 2% do lucro líquido que aquela sociedade. Essa é uma forma de entender bem as nossas partes beneficiárias. Olha,
Tito, mais uma vez, quero reforçar essa ideia, por favor, olha, né? Título estranho ao capital social, que confere ao seu proprietário o direito de ser lucro. Traduzindo, um título emitido para alguém, essa pessoa que adquire esse título tem a possibilidade de participar do lucro, mas não é sócio daquela sociedade, né? A emissão, claro, ela pode ser a título gratuito ou pode ser a título oneroso, não há problema algum. Finalizando, e é o mais importante de tudo, eu gostaria de destacar com os senhores que as nossas partes beneficiárias, elas só podem ser emitidas por companhias de capital fechado. Então, olha, isso é muito importante e há necessidade que nós identifiquemos sempre essa situação. As sociedades anônimas que podem emitir partes beneficiárias são apenas as sociedades de capital fechado. Essa regra, claro, ela é uma regra importantíssima e ela tem lógica, porque se uma companhia de capital aberto, né, emite títulos distribuindo de lucro, ela torna-se pouco atrativa no mercado. As pessoas não vão querer ser acionistas, não vão investir o seu patrimônio, não vão investir ali naquela sociedade que eventualmente está distribuindo lucro para alguém que também não seja sócio. Então eu quero reforçar essa ideia, veja. Somente a sociedade de capital fechado, sociedade anônima de capital fechado, é que podem emitir partes beneficiárias. Muito bem. De forma bem sucinta, nós tivemos a oportunidade de ver aquilo que é mais importante das nossas partes beneficiárias. Muito obrigado e até um próximo encontro.